Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Aqui direto dos estúdios do Poder do Oculto, do estúdio do Poder do Oculto. Bom, hoje é o último dia do ano, né? Do ano aí segundo o calendário gregoriano, 31/12/2024, agora são exatamente 2h07. Bom, hoje estava programado eu fazer um vídeo do primeiro dia do ano. Porém, por incrível que pareça, que não é incrível, já é corriqueiro, eu ter um combo de pessoas passando pela mesma situação que cai na minha mesa no mesmo dia. Então, para vocês entenderem, tem dias que eu atendo 10 Maria. E todas as Marias são de virgem e tá passando pela mesma coisa. E hoje, como eu acabei de dizer, um dia que não foi atípico, aconteceu a mesma coisa que sempre acontece todo dia, mas foi sobre um assunto que a gente, eu gosto de, eu vou falar nesse canal porque esse canal é um canal onde todo mundo que está aqui, eu vejo que pelos comentários são pessoas que estão abrindo a mente, né, sobre quem somos como humanos, né? Então, por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui, porque é um assunto que ainda é tabu na nossa sociedade, né? E a gente precisa falar um pouco de sexo nas relações. E se a gente não falar, a gente ainda vai passar anos e anos confundindo amor com sexo. E é muito importante a gente falar sobre isso. E eu vou falar de um lugar de uma pessoa que tem 37 anos, que está no celibato há 5 e que já fez muito. E eu fazia desde cedo. Então, eu cheguei num ponto que eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Fazendo isso, né? Qual que é o porquê que eu faço isso? Qual que é o negócio aqui, tá? Por que eu estou trazendo esse assunto aqui pra gente? Porque nos últimos dias o espiritual, ele fala muito para mim sobre o sistema que é criado nesse planeta. E que a gente está no momento de desconstrução. Que tudo que a gente criou em relação a conceitos, valores, está sendo destruído. Está sendo destruído e a gente está sendo obrigado a ver o que a gente acreditava desmoronando. E se a gente não tiver um lado de reflexão, a gente pifa. Porque a gente acha que é final de tempos, a gente acha que o mundo vai acabar, que não sei o quê. Mas a gente precisa entender que tudo vem para que a gente evolua em cima daquilo e gere um novo sistema que dê certo. Então, dentro das relações que existem, a gente pode observar no social que há uma troca de parceria muito grande, né? Isso na minha época já tinha, tá? Na minha época que eu digo, eu sou de 87, eu sou nova, né? Já tinha essa troca de parceria, né? Eu vivi muito isso. Só que o que acontece? Agora está ficando mais forte, está sendo mostrado mais. Quando você troca muito de parceiro, tem uma tendência a você, cada parceiro que chega, você já não conta tantas coisas. Quando a pessoa ela troca muito de parceiro, de 15, 20, 25 pessoas, chega num ponto que a pessoa não fala nem mais com quem está na frente. Tá? O negócio é olhar, deu certo, tem uma frieza na escolha. Teve uma pessoa que falou aqui no último vídeo do Yin Yang, falou assim, Natália, como quebrar o romantismo? O romantismo, ele se quebra quando você começa a ver que existe um sistema.
dentro dos relacionamentos. Um sistema que você tem que seguir. Não é sentimento. Sentimento não gera relacionamento. O que gera um relacionamento é decisão. Né? Eu já falei aqui que uma vez eu conversei com meu filho, na verdade nós discutimos, porque ele é extremamente racional. Meu filho, ele tem o Sol em Libra, o ascendente em Gêmeos e a Lua em Aquário. Ele é extremamente racional. E eu lembro que eu estava discutindo com ele, que eu falava que eu era muito emocionada, e ele falou assim, o seu problema é que você não entende que relacionamento, casar é uma decisão. A gente decide, a gente não sente. Sentimento é uma variação. Uma hora você sente, outra hora você não sente. Casar, a gente decide estar com aquela pessoa. Não é sentimento, é decisão. E foi ali que virou uma chave em mim, né? Então, as pessoas racionais, elas trazem essa energia de virar chaves, né? E construir. Então, como a gente está na era de Aquário, está na energia do meu filho. Então, a gente começa a entender como que funciona o sistema, a gente emocionado, tá? O que é o emocionado? É aquele que é viciado em dopamina, né? É aquela pessoa que gosta de sentir. Então, o que gosta de sentir está doente, o que gosta de sentir está falido, entende? Porque deixa a emoção ali tomar conta. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque na minha mesa caiu muito relacionamento de conexão. Todo mundo sabe que eu iniciei esse canal a partir de uma conexão que eu tive com uma pessoa que foi a última pessoa que eu me relacionei sexualmente, tá? Essa pessoa que eu me relacionei na época, eu vim aqui, contei como que estava sendo o meu processo de despertar de consciência, né? Que eu já tinha me relacionado com muitas pessoas e que eu nunca tinha sentido por outras pessoas a intensidade que eu senti por aquela pessoa, certo? Contei aqui, falei, expliquei. Só que depois disso, o espiritual me mostrou que a gente tem várias conexões, tanto que no último ano eu conheci outro fractal meu, né? E foi totalmente diferente em relação à parte sexual, ela não aconteceu e foi tão intenso quanto o que tinha o sexual. Estou compartilhando isso com vocês para vocês entenderem que o espiritual que eu acredito, ele não se separa desse mundo mundano que a gente tem. O espiritual, ele está junto disso, né? Então, por isso que é tão difícil pessoas que são religiosas falar da parte carnal humana. E para mim, eu não tenho essa dificuldade, porque tudo está ligado, ok? Por que a gente tem que conversar mais sobre isso? Quando a gente está em conexão com um fractal, que ele vem trazer o nosso primeiro despertar ali, por onde que a gente vai se conectar? Pelo lugar que traz mais prazer para nós. Então, o sexo é uma ação que nós, seres humanos, fazemos, que gera um estímulo, né, sensorial muito grande no nosso corpo. E isso é muito gostoso, é muito prazeroso, é muito, né? Tanto que quando a gente tem essa conexão com uma pessoa, que é esse fractal, né, é algo mágico, é surreal o quanto a gente se conecta, tá? Só que veja bem, quando a gente está lidando com um masculino, eu sou feminino e o outro é o masculino. Quando o masculino ele tem esse tipo de conexão, tá? Ele tem esse tipo de conexão. A primeira, a segunda, a terceira vez que ele se conecta sexualmente com você, ele vai achar o máximo. Ele vai achar o máximo, porque ele nunca sentiu aquilo com ninguém e você tampouco. Só que no decorrer dos dias, o que ocorre? Esse racional vai começar a colocar na balança por que isso está acontecendo e o que isso pode levar na rotina, no dia a dia,
né, se esse masculino continuar. Para encurtar a história, esse masculino ele tem a tendência a se afastar. Por quê? Porque aquilo ali não traz um bom presságio. Porque o masculino ele lida com essa energia sexual desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu. Por mais que seja uma energia gostosa, bacana, tira o controle do masculino. Então a tendência é esse masculino se distanciar. Por quê? Porque ele não consegue entender como vai dar certo uma energia que descontrola ele, que não deixa ele pensar, não deixa ele trabalhar, não deixa ele fazer as coisas dele, tá? Então, o que acontece? Na cabeça do feminino, o feminino tá abafando, porque ele nunca sentiu aquilo com ninguém, porque você é muito especial, porque é isso que ele vai falar. Ele vai falar que você é linda, que você é isso, que você é aquilo, e vai falar tudo, né? Vai fazer você se sentir lá nas estrelas, porque é isso. É como se você e ele fosse feito do mesmo pó, da mesma matéria. Então, quando vocês se conectam, ali é como se fosse o encontro de duas galáxias, tá? É um sentimento que tem. E nos últimos dias, os meus guias estavam falando que é necessário que a gente ressignifique tudo nessa terra, até os sentimentos. Como se a gente evoluiu numa TV, num carro, a gente não evolui na ressignificação dos sentimentos. Amor é amor mesmo? Tesão é tesão mesmo? A gente não ressignificou essas coisas. Então tem muitas coisas que a gente está sentindo, está expondo, que antes a gente não falava sobre. E a gente só vai conseguir ressignificar as coisas quando a gente começar a falar. Entende? A gente precisa falar. Então, o sexo, o envolvimento sexual, lá nos primórdios, era uma coisa de procriação. Hoje é de prazer. Então, a gente precisa tirar o sexo dessa energia de romantismo. Não, a questão sexual é algo ligado à necessidade humana, tá? Tem pessoas como eu que conseguem ficar? Tem. Só que quando você entende que aquilo não é tão necessário, você entra no celibato, tá? Você entra. Tem momentos que o corpo pede essa conexão, tem momentos que pede, mas tem momentos que o corpo também pede você comer igual uma louca. Ou você dá ou você restringe você. Então tem a ver com o controle de quem você é. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar com essa conversa? Então, tá tudo misturado, tudo junto, né? Tá tudo loucura, loucura total. Essa conversa é uma conversa que eu quero despertar várias coisas aí dentro de vocês, para vocês avaliarem que você está tendo uma conexão onde você tem um sexo maravilhoso com uma pessoa, não significa que é a pessoa que vai ficar com você, tá? Não significa. E isso pode até fazer com que o masculino se afaste. Por quê? Porque sexo para o masculino ele encontra em qualquer lugar. Em qualquer lugar ele vai sentir esse ápice, tá? Só que tem uma questão, quando ele sente esse ápice e perde o controle, a tendência do masculino é se afastar, porque ele não quer perder o controle dele da situação. Então, como o sexo para ele é só um descarregar, ele está descarregando ali. É uma questão fisiológica, a vontade de ir lá e fazer. Vocês estão entendendo? É uma questão do corpo. Diferente para o feminino que associa isso, não é todo feminino, que eu já cheguei nesse ponto que eu já não associo. Mas o feminino tem isso, o feminino antigo, da antiga escola. Ah, ele está aqui para se satisfazer, né? Ele está aqui porque ele me ama, por isso que ele, sabe, é muito complexo esse assunto, mas eu quero que vocês entendam
para quem está passando pela conexão, que o sexo não vai fazer esse cara ficar. Você entende? Não vai fazer. O que faz um cara ficar com você é o quanto você deixa ele ser ele, o quanto a vida dele continua sendo a mesma, mesmo com você do lado. Ou você agrega algum valor ali na vida dele. Ele vai se sentir mais bem-quisto no social. O que ele vai sentir com você do lado? Se você começar a tirar ele da zona de conforto, a trazer algum tipo de desconforto para ele, ele vai te tirar fora, tá? Então é importante a gente entender que o sexo, ele é uma ação humana mesmo. A gente tem essa tendência, esse chamado, entende? É um chamado. O seu corpo gosta disso, o corpo gosta, o corpo gosta de ser tocado, de você sentir. Por isso que, se a gente pensar mais profundamente nisso, quando você vê um casal homoafetivo ali, né, nem é homoafetivo, quando tem a orientação sexual aí, né, homossexual, é muito complicado falar desses termos, porque mistura uma coisa com a outra. E eu não quero ser injusta com ninguém. Mas quando você tem um casal ali homossexual, ele está mostrando que a opção dele ali, ele gosta de sexo, entende? Ele gosta daquele contato. Ele prefere, a orientação dele é aquela. Eu não consigo julgar porque ele escolheu aquilo. Escolheu se relacionar ali, tá tudo certo. É muito complicado, porque você fala de escolha, mas é uma orientação da pessoa. Enfim, eu não vou entrar nisso porque vai virar uma confusão e eu não quero ser injusta com ninguém. Volto a falar. Um dia eu fui falar que é escolha, mas orientação não é escolha. Enfim, gente. O que vocês precisam saber? Quem está na conexão? Quem está na conexão com o fractal? O sexo é maravilhoso, mas vocês precisam entender que a gente precisa saber até que ponto esse sexo pode virar uma codependência, entende? Uma codependência ali de você estar sentindo aquele prazer. E o seu cérebro entender que aquele momento com aquela pessoa traz uma dose muito boa de dopamina, eu acho que mas de satisfação para você. Então, quando você estiver na sua vidinha, né, pacata, sem muita coisa diferente, quando você para e lembra que você está na cama com aquela pessoa, você vai fazer assim, acordei. Então, o seu cérebro, ele vai ficar o tempo todo buscando aquilo. Ele vai ficar buscando aquele prazer, porque sua vida é uma merdinha. Você entende? Então, a gente precisa ter essa consciência que o prazer, o sexo, ele traz esse prazer. Ele traz sabe, esse sentimento de relaxamento. Isso eu já ouvi dessa última conexão que eu tive. Eu lembro que uma vez essa última conexão falou assim para mim, que não teve relação sexual. Sai com alguém e relaxa. Vai relaxar um pouco. Então, para o homem, ter um envolvimento sexual ali é um momento de relaxamento. Não tem a ver com sentimento, mas de estar dando ao corpo ali um momento de tranquilidade. E isso é a maioria das cabeças racionais. Hoje a gente tem mais mulheres assim, se libertando. Então, a gente precisa saber quais são as nossas sombras ligadas ao sexo. Tá? A gente precisa saber qual é o lugar que o sexo está ocupando na nossa vida, para que a gente não caia no erro de achar que a gente vai ter um relacionamento lindo, bacana, sincero, com uma pessoa que só sabe te tocar do jeito que você gosta.
ou que gruda em você ali por uma química. Então, quando a gente não tem muita experiência de vida em relação ao sexual, a gente acaba misturando isso. Então, volto no meu caso. Quando eu tive essa pessoa que eu abri esse canal tudo, tinha essa conexão muito, muito, muito forte. Só que a pessoa, gente, não era tão boa assim. Não era tão boa. Eu tive outros relacionamentos. Só que a pessoa, ela preencheu um lugar em mim, ali de carência, de conexão de pele, que outros não. Só que depois que o tempo passou, eu comecei a ver que aqueles 10 minutos, 15 minutos, 1 hora que eu estava com a pessoa, não estava valendo tanta pena, tá? Tanto que depois da pessoa, eu não tive mais relacionamento sexual com ninguém, porque eu pensei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro que um dia eu olhei para a pessoa e falei assim, nossa, eu viajei para vir aqui ver a pessoa só para ter isso? É isso que eu quero para mim? É esse o lugar que eu quero? Eu olhei para o lugar que eu estava, quem eu era na época, aonde eu queria chegar. Eu falei, é isso que eu quero para mim? Falei dentro de mim. E depois eu me expressei para ele. Tanto que ele falou, eu lembro que ele falou assim, olha, o que você quer eu não posso te dar. E eu não sou corajoso a esse ponto de largar a minha vida e ir com você. Eu prefiro ficar aqui, tanto que passou uma semana depois, eu descobri que ele tinha casado, estava com uma pessoa. Na semana que a gente se separou. Então, assim, uma coisa, gente, a gente que é muito emocionado precisa entender quem somos. Por isso que eu fico batendo na tecla, vai atrás de autoconhecimento. Vai saber quem você é. Porque essa vai ser a saída. Para você parar de falar que o outro é narcisista, que o outro é não sei o quê, que o outro... Vai ver quem é você, as suas fragilidades. Entende? Então, passou um tempo, o ano passado eu conheci esse outro fractal meu, que quando a gente se olhou, eu falei, meu Deus do céu, quem é? Né? E ele a mesma coisa, só que o que aconteceu dessa vez? Não houve relacionamento sexual. Uma, porque eu já sabia que não ia adiantar nada eu me relacionar sexualmente com ele, eu só iria me apegar mais a ele e ele a mim. Tanto que a nossa conversa era assim, ó. A gente vai se afastar em algum momento. Nesse momento ainda eu não tenho força para me afastar de você. Só que um dia eu vou ter. E foi dito e feito. O dia que ele se sentiu forte, ele falou, tô indo. Entende, gente? Porque são conexões. Conexões, você ascensiona, não tem mais por que você se conectar com aquela pessoa. Porque você se conecta por um lugar de codependência. Entende? Isso aconteceu com ele. A primeira vez que eu falei, olha, não dá pra gente ser amigo, nada, nem profissionalmente, não dá. Ele teve uma crise que ele achou que ele ia morrer, porque ele não ia me ver mais. Vocês estão entendendo como que funciona? Por isso que eu falo que nós todos que estamos nesse canal, a gente é adicto, tá? Essa palavra é usada para quem é dependente químico, e a gente tem uma dependência também, porque estando nessas relações, a gente elimina a gente sente esse prazer, essa vontade de viver, a gente fica agitado, a gente tem vontade de produzir. E quanto mais a gente tem essa dependência, eu acho que é dopamina, quanto mais a gente tem essa dependência, mais a gente tende a se envolver nesse tipo de parceria, nesse tipo de conexão. Porque essas conexões, ela traz esse sentimento. Ela traz esse sentimento. Estou puxando aqui
atua no sistema envolvendo diversas funções, sensação de prazer e motivação, é isso mesmo. Então, essas conexões, elas trazem isso. E tem pessoas que nem eu, a minha Vênus é em peixes. Eu me apaixonei por muitas pessoas, mas muitas pessoas, vocês não têm noção o quanto. E é assim, coisa platônica, de você se apaixonar pelo que você imagina que você vai ter com a pessoa. Sabe? Pegar meia horinha ali, 1 hora de sexo ou várias horas, e você montar uma vida com a pessoa, certo? E não, é uma criação, é o modo que você vê a vida. Então, tudo isso eu descobri, é pendurada nos outros? Não. Foi nos momentos que eu fiquei sem a pessoa. Então, essa última conexão que eu tive foi tão, assim, surreal, que a gente saía junto, a gente se olhava assim, não tinha como acontecer. Porque era uma coisa tão forte que, se acontecer, você tinha que destruir o mundo para dar certo. Vocês entendem? Que se você colocar no que é real, no dia a dia, não acontece, não tem como rolar. Tem como rolar dentro de 4 paredes, aí tem. Agora, quando fala de conhecer família, de pagar a conta, a coisa não rola, gente. Não rola porque eu sou do sul, ele é do norte, eu sou isso, ele é assado. Então a gente tem que começar a entender que o que faz um relacionamento acontecer não são as diferenças, são o que te torna parecido com a pessoa. As diferenças hoje traz separação. Traz separação. Então, o sexo em si, a gente precisa entender. Vou dar um exemplo para vocês. Para quem está num relacionamento que é triângulo e está tendo uma conexão com fractal, tá? Com fractal. Essa última minha conexão é dentro da nossa amizade, né? Que a gente fala amizade porque eu não tive nada com a pessoa, nada mesmo, nem beijinho. Mas a gente falava do sentimento. A pessoa conheceu outra e estabeleceu um relacionamento ali, né? Foi morar junto, tudo. O que acontece? Se tivesse rolado um relacionamento sexual ali, ia virar um inferno. Por quê? Porque mentalmente, o que a gente ia eliminar estando juntos ia ser horroroso, que nem está acontecendo com muitos de vocês. Quando você está com uma pessoa que você gosta muito, que a pessoa te traz prazer, você quer sentir aquilo o tempo todo. O tempo todo. Então, se você tem um parceiro, ou a pessoa tem, você nem quer saber do parceiro. Por quê? Você quer saber daquela conexão que te traz prazer. Então, a tendência é você passar de 24 horas, 18 horas ou as 24 horas pensando na pessoa. Por quê? Porque sua vida, a vida que você tem, ela não chega aos pés, né, de prazer do que você sente com 1 hora socada no quarto com aquela pessoa. Então você pode ter a casa que for, o carro que for, o filho que for, o marido que for. O que aquela pessoa te dá com 1 hora socado no quarto não chega perto. A sensação, gente. Então, isso, e como que a gente sabe que isso chega a ser uma doença? Porque você não consegue se movimentar, você não consegue fazer nada se você não para e pensa um pouco naquele momento que teve com a pessoa. Isso não é saudável. Isso não é ter um relacionamento saudável. O erro está onde? Quando a gente acha que essa 1 hora, você trazendo para a sua vida, você casando com essa pessoa, você tendo um relacionamento, vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ser 2 viciados. 2 viciados socados dentro de um quarto. Então, imagine para uma pessoa que bebe. Imagine para um casal que usa droga. O que acontece? 2 pessoas assim. É uma doença. Quando você vê, tem polícia no meio, tem briga, tem um monte de coisa.
porque você quer aquela descarga de prazer o tempo todo. Vocês estão entendendo por que que um homem fala assim, ó, tchau e bem, se eu vou atrás de algo que é mais tranquilo e calmo? Por causa disso, gente. Porque quem que vai ficar grudado 24 horas por dia? Não existe isso, gente. Só de falar tá me dando até um negócio ruim. Porque, sabe por que a gente está tendo esse assunto? Porque a gente está com o Sol em Capricórnio. Capricórnio é isso. Capricórnio, sabe o que é Capricórnio, gente? É a lentidão no lado negativo. As coisas não andam, as pessoas não gastam, porque é tudo mão fechada, avarenta. As pessoas não negociam. É sexo escondido. É um olhando o computador, sexualidade, ninguém produzindo nada do lado negativo, porque a gente veio só para isso, é o instinto animal. Agora, pelo lado produtivo, é totalmente diferente, só que é lento também. Então, essa conversa eu estou tendo com vocês, porque é uma conversa plutoniana e tem que ser falado, tem que ser conversado sobre isso. A gente precisa começar a olhar as nossas sombras e entender quem a gente é. Então, se você é uma pessoa que tem uma disfunção ligada nesse momento, porque conheceu uma pessoa que você nunca tinha tido esse sexo com a pessoa, apesar da pessoa muitas vezes nem ser boa, mas é a penetração, é a conexão com a pessoa, é o que os seus poros sentem quando está com o poro da outra. Você precisa entender que você é uma pessoa que está aí numa linha aí para cair numa loucura ou numa dependência emocional terrível que você vai ter que desmamar. Volto a colocar o meu exemplo, que eu vivi isso com um paciente. Tô brincando, né? O paciente sabia que a gente era conexão e ele falou, não, eu não posso viver isso, porque senão eu tô ficando louco. Foi essas palavras que o paciente falou. Estou falando paciente, mas não é paciente, né, gente? Porque acaba sendo estudo. Mas ele falou, se eu continuar, eu vou enlouquecer, então eu vou viver minha vidinha pacata com a minha noiva, que eu não sinto nada disso por ela. Eu não sinto nada disso e eu consigo trabalhar, eu consigo comer, eu consigo viver minha vida. Vocês estão entendendo? E foi viver a vida, tá lá vivendo a vida dele, né? Você entende, gente? Vocês estão entendendo? Então, assim, para quem está vivenciando isso, vai devagar. Porque tem outra coisa, se você está dentro de um relacionamento e as duas pessoas, só uma pessoa, a gente precisa entender uma coisa, que daí vai começar a entrar questões sociais no negócio. Então, o homem que você tem um caso com ele 20, 30 anos, você tem um caso com esse homem, ou 1 mês, 2 meses. Quanto mais anos passem você tendo só uma vida sexual com uma pessoa, que você pode trocar com ele mensagem todo dia, toda hora. Mas, gente, viver 24 horas por dia, viver debaixo de um teto com uma pessoa é totalmente diferente de você ir ter relação com a pessoa e contar mais ou menos o que está acontecendo. Tá? É diferente. Não adianta você querer se comparar à mulher do cara que está ali 24 horas por dia com ele, tá? Não tem como, não tem como. Então, uma coisa a gente tem que começar a entender na nossa cabecinha. Quando você é amante da pessoa, ou o amante da pessoa, você só é amante, né? Você só é considerado por quê? Porque você transa com a pessoa. Porque eu e o meu último fractal, a gente era amante? Não. A gente não chegou a se beijar nada. A gente saía para conversar.
conversar da vida, tudo. Então eu era amante dele? Não. Não mesmo. Então, quando você sai da sua casa e vai ter um relacionamento com outra pessoa, você só é amante da pessoa porque você tem sexo com a pessoa. Então você precisa entender que se você parar de ter sexo com essa pessoa, você não é amante da pessoa. A pessoa passa a ser um amigo seu. Então, quem está na sua casa que você não tem sexo com a pessoa, entende? Entende? É um amigo seu. Vocês estão entendendo? Então, se tirar o sexo dessa relação, o que sobra? É isso, vocês têm que pensar. Então, o que aconteceu com o meu fractal lá, o primeiro que eu abri o canal? O dia que eu olhei para mim naquele lugar, que a gente não era amante, não, viu? A gente era namorado. Eu olhei para aquele lugar que eu tinha viajado para ir para lá, para ter um momentinho com aquela pessoa. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Acabou o negócio. A pessoa não tem nenhum tipo de objetivo igual eu. A pessoa ela não está na mesma vibe que a minha. O que eu estou fazendo aqui? Foi isso que aconteceu. Você quer a mesma coisa que eu? Você quer? Ah, não quero, não tenho como, não tenho a coragem que você quer que eu tenha. Falei, eu demorei 2 anos para entender isso. Então, 2 anos eu fiquei satisfeita com as meia horinha, viajava para ter meia horinha, 1 horinha. E o resto? Então, o que eu estou falando para vocês é que está ligado tudo com o despertar de consciência. Porque daí eu comecei a ver o que eu quero da minha vida. Quem é a Natália? Né? Foi tudo junto, uma coisa que Quem que é a Natália? Não, mas eu quero isso, eu quero ter uma... Não, mas eu quero uma pessoa que seja assim, assim, assado, porque eu quero isso, isso. Ah, mas essa pessoa, nossa, olha o que eu sinto. Mas eu sinto isso 1 horinha do dia, o resto. Essa pessoa, ela quer ter o que eu quero? Ela fala do jeito que eu falo? Aí comecei, a pesar. E a pessoa, como é uma pessoa muito mais consciente que eu, graças a Deus eu sempre tive uns caras que não queriam o que eu queria, né? A força abraçal. Mas eles são inteligentes, porque eles olhavam para mim e falavam assim, não, mas eu não quero ter isso e eu não posso te dar isso. Todos eles falavam. Todos. E eu, na minha cabeça de melão, eu falava assim, não, eles podem me dar. E eles falavam, não, mas isso você quer, eu não consigo te dar. E eu não, vocês têm potencial. Potencial é uma coisa, fazer outra. Então, isso que eu estou falando para vocês, que foi o choque, porque entrou em choque aquele eu romântico que criou aquele cenário que através de uma conexão você ia ter o castelinho construído, o carrinho, o hominho, tudo certo. E não. Foi quando eu vi ali o choque. Porque eles viram, né? Eu falo eles agora porque eu junto todos eles, todos os relacionamentos que eu tive. Por isso que eu falo, são fractais. Fractais, gente. Então, eles viram desde o início que eu não era a pessoa. A gente tem essa conexão extraordinária, mas não é a pessoa que eu quero construir a minha vida. Entende? Por quê? Porque os valores não batem. Eu quero, mas ela vai lá e faz. Mas eu não tenho força para ir lá e fazer. Eu não tenho força para me dedicar do jeito que ela quer. Vocês estão entendendo que tudo isso que eu estou narrando são coisas que começou a passar na minha cabeça todo nesse processo. E não é eu pendurado em Tinder, não é eu pendurada, sei lá, em show, sair, passear, é refletindo.
refletindo como que eu queria ter uma parceria legal, que somasse, que construísse, sendo que sexo não constrói nada. Sexo é um momento de prazer ali, que ele pode ter com a Maria, com a Joaquina, com qualquer pessoa. Agora, quem que vai me deixar bem na minha pele? É a Natália? Claro que não. A Natália quer isso, quer aquilo, e eu não quero nada disso. Entende? Então, todos eles muito inteligentes, por isso que eu gostei deles. Todos inteligentes, mais inteligentes que eu. E outra coisa, por isso que eu falo, o homem se conhece, eles se conhecem, porque todos eles falam, não, ó, você, a gente tem tudo isso, mas, ó, você quer demais. Eu não posso chegar aí onde você está, onde você quer, onde você está lutando para chegar, jamais. Então, todos eles muito inteligentes, sabiam os limites deles. Então, eles têm a energia de Capricórnio do lado positivo, eles sabem o limite deles. Entende? Nenhum deles mentiu. Eles foram o que eles são. E eles todos estão casados. Por quê? Porque eles encontraram as parceiras que são adequadas a eles. Sabe? Então, gente, tudo isso é o processo de despertar de consciência. E o despertar espiritual, porque dentro desse mergulho dentro de mim, que nem eu vejo muitos vocês falando assim, eu tive a noite escura da alma. Gente, eu tive muitas e eu tenho ainda. E é horrível. É várias mortes, não para isso. Porque você começa a ver quem você é, você fala, meu Deus do céu. Por isso que eu falo para vocês, uma vida é pouco. É pouco. Eu tinha que nascer, sei lá, em 10 outros úteros. Então, quando eu vejo as pessoas, eu já tive a despertar e agora eu estou muito bem, tá? Então, beleza para você, porque eu estou no processo ainda, tá? Então, tudo isso, quando você vai despertando, você vai vendo, nossa, meu Deus do céu, aonde eu estava? Aonde eu estava? Hoje fui no mercado e eu fico olhando os casais no mercado, né? Eu observo. Hoje eu não sinto dor, mais nada, graças a Deus. Mas antes eu ficava mal, tal. E hoje não. Hoje eu olho o sistema social, como funciona. E eu vejo as mulheres muito felizes, como quando o homem fala, pega isso, você quer isso, você quer comer isso, pega isso. E elas, sabe, eu vejo que elas rodam o cabelo assim, algumas vão muito bem vestidas, né, porque é o troféu deles, tal, né, independente se é pobre ou rico, tá, gente? Vocês vão no mercado, você vê o homem se sentindo bem, né? A mulher assim pedindo no açougue carne. E é assim, viu, gente, que funciona. Do rico ao pobre, né? É assim que funciona. Então, quando você perde o romantismo, porque assim, a mulher, quando ela sabe disso, ela é muito assertiva nos relacionamentos, porque é um jogo. Então, ela coloca o homem dela como o cara mais foda do mundo. E ele vai se sentir. Mulheres como eu, que não sabe isso, não sabia isso, coloca o cara lá como o menininho da porteira, né? E o cara se sente um lixo, um Zé Ruela. Então, quando você é uma mulher assertiva, você faz o Zé Ruela virar um Dom Juan, um imperador, no que você fala, tá? Quando você sabe. Então, é isso que eu andei aprendendo. Enfim, daí eu cheguei no mercado, eu lembrei de um moço que eu gostei assim que eu ganhei meu filho. Eu trabalhava numa fábrica e a gente trabalhava de dupla. Então, um do lado do outro. E tinha um moço lá, e eu conversava o dia inteiro com ele. Eu sempre, depois que eu tive meu filho, eu sempre falei. Tomava vários pitos na linha de produção. Eu falava desse jeito, gente. Eu lembro que um dia até o dono veio falar para mim parar de falar, que eu falava demais.
Enfim, aí eu lembro que eu gostei desse cara e eu sempre falei, tá? Eu sempre cheguei e falei, ó, eu gosto de você. Aí eu falei pra ele, eu queria te ver fora daqui. E a gente marcou um encontro. E minto, eu nem tinha ganhado o Miguel, eu tava barriguda. E aí ele foi na pracinha e eu falei, ó, fulano, eu gosto de você, tudo. E eu lembro que ele olhou pra mim, ele deu risada. Ele falou, ai, Natália, você não existe. E eu falei, não, eu gosto de você e eu queria ficar com você. Aí ele falou, não, não tem como a gente ficar junto. E eu fiquei nervosa, porque eu tava gostando dele, né? Aí ele falou assim pra mim, você é muito mimada. E eu lembro que eu fiquei nervosa com ele, fiquei um monte de tempo sem falar com ele e ele dava risada. Os caras sempre deu risada na minha cara, eles acham engraçado. É porque eu falo, né? Eu não sei jogar. Hoje eu já sei, mas antes eu não sabia, então eu falava, né? Falava, e eles falavam, nossa, não existe gente igual você assim. E eu falo mesmo, enfim, gente. Aí eu sei que eu fiquei brava, o Miguel nasceu e beleza. Aí hoje eu tava lembrando dele, porque eu cheguei no mercado e eu sempre fui dos gostos, né? Tudo que eu quero eu vou lá e eu vou, eu faço e eu consigo. Porque é como se eu tivesse que dar as coisas para mim. E eu cheguei, eu falei para minha filha, eu falei para ela assim, ô Sofia, a mãe comprou isso e isso. Aí ela falou, você comprou? Eu falei, eu comprei. Aí eu lembrei do meu pai, quando ele chegava do mercado, e ele falava, ó, o pai comprou isso e isso para você. E na hora eu lembrei do cara lá, né, do passado. Ele falava que eu era mimada, né, que eu sou mimada tal. E eu lembrei, eu com a minha filha, com meu pai, fiz a junção no meu cérebro. E daí eu pensei assim, eu sou mimada mesmo. Eu sempre quis que eu pedisse para os caras, eu quero isso, e eles me dessem, porque meu pai fez isso. E eu caí na real agora. Olha só, sabe quantos anos eu tinha? 16 anos, quando esse cara falou isso para mim. Eu tô com 37. E caiu na real agora. Eu sou mimada e todos eles viram isso. Que eu queria as coisas, eu ia lá e conseguia. Você não vai me dar? Eu vou lá e consigo. E daí, agora eu tô lembrando, eu lembro que um dia nesse fractal, meu primeiro fractal, que foi a minha última relação sexual, eu lembro que um dia eu falei para ele, eu quero um anel, andando com ele na rua, e ele falou assim, eu não tenho como te dar um anel. Eu falei, mas como assim você não tem como me dar um anel? Eu pensei na minha cabeça, ele parcela, ele faz alguma coisa, mas me dá meu anel, né? E ele falou, não. E tinha um casal com a gente, eu vi a moça olhando o anel e o olho dela até enchia de lágrima. E ela já estava grávida do cara que ela estava. Ela olhou, ela, sabe, ela até desceu assim, que ela queria pedir, porque ela ia casar com ele, com o cara. Ela não pediu. Resumo da história. Hoje eu não estou mais com o cara e ela tá casada com o menino que ela tá. Por quê? Qualquer coisa que ele der, tá ótimo. Eu não. Então, gente, eu tô aqui nesse dia 31 de 2024, 31 de dezembro, contando isso para vocês, para ver se vocês que estão aí do outro lado, com um pouquinho da minha história, que tem muitas, vocês pensem sobre isso. Que a gente precisa começar a ressignificar quem somos, né? Eu ressignifiquei o sexo. Isso já era lá de trás, que eu não tinha essa necessidade de sexo, como eu vejo. Muitas têm, tudo bem, né? Como os homens também, muitos têm, mas eu conheço muitos homens também igual eu, que fica sem, né? E eu fico sem mesmo, né? Não tem paliativos, não. E tá tudo certo, eu crio outras coisas. E tá tudo certo. Só que a gente precisa saber quem somos, quem é as nossas sombras. Minha sombra é o meu bolo. Eu amo bolo. Eu preciso de um bolinho todo dia na minha mesa. E eu sei disso desde que eu tenho 16 anos. Eu preciso de um bolinho.
Aí quando eu quero me controlar, eu falo, corta isso. Vocês entendem o que é se conhecer? É isso. E a maioria das pessoas não se conhece. Uma coisa que, para a gente finalizar, que é um assunto muito extenso, quando você começa a ter objetivo de vida, gente, você sai dessa energia sexual, tá? Que é uma energia que hoje, no nosso campo vibracional, é muito pesada, que é a energia do diabo que eu tanto falo. É uma energia dos 7 pecados. Por que a gente está tendo tanto rolo no mundo, né? Ligado a essas coisas aí dos 7 pecados. Porque a gente não tem objetivo, a gente não desenvolve habilidades. A gente fica preso no gozo. No gozo. Então é muito mais fácil eu abrir aqui um aplicativo e ficar procurando um homem. Não é muito mais fácil do que eu estar aqui trabalhando no dia 31, né, pensando como que eu posso melhorar a minha vida. Não é mais fácil eu arrumar um macho, chamar de meu marido, não é? É mais fácil isso? E a gente pegar o dinheirinho suado e molhar a bunda na praia, não é mais fácil isso? É muito mais fácil. Então, a gente precisa saber quem somos. A partir do momento que eu comecei a ser uma pessoa que eu queria mais, na verdade eu sempre fui assim, né? Só que eu entendi que eu buscava isso nos caras e os caras não tinham. Eles queriam molhar a bunda na praia, né? Então, quando a gente começa a querer mais, a gente entende que a gente quer muito mais, a gente entende porque a gente está sozinha. Agora, se você é uma mulher como essa menina que eu vi, que hoje ainda tá com o cara e qualquer coisa que ele dá, ela bate palma, isso a minha mãe já falou também. A minha mãe é casada com meu pai há 40 anos. Ela falou, Natália, eu nunca pedi nada, nunca exigi nada do seu pai. Nunca. Sabe? Eu nunca quis ter as coisas que você quer ter. Nunca, nunca. Se ele trazia 10, estava ótimo. Se não trazia, também estava ótimo. Tinha dia que eu estourava, mas também passava. Então, assim, o que faz um homem ficar é o quanto você deixa ele tranquilo no posto dele e jogando ele para cima. Sempre, sempre. Então é um jogo, gente. É um jogo. Ou você sabe jogar ou você não sabe. Tá? Então é assim. Você quer ser assertiva, que nem hoje eu, meu caso, vou dar o meu caso, claro, eu tô aqui, né, expondo. Se eu quero ter um marido legal, ele vai ter que ser o fodão, vocês não acham? Ele vai ter que estar acima de mim e querer o que eu quero, porque senão não vai dar certo. Porque se eu tiro 10, ele vir com 1, não vai dar certo. E eu tô falando isso porque para você estar se relacionar com alguém, no dia a dia, a pessoa tem que estar com os mesmos objetivos que você. Se a pessoa só quer sombra, água fresca e amar, que é isso que muitas vertentes falam, que hoje o relacionamento perdeu, ninguém gosta mais de ninguém. Não é isso. Você tem que estar com os seus semelhantes. Se você está com Hare Krishna, vocês vão ser Hare Krishna. Se você está com, sei lá, uma pessoa que é de Jah, que acredita em Jah, você tá lá. Se a pessoa é um usuário de droga e você também tá lá. Agora, se você anda no iate, o outro na bicicleta, você quer que dá certo? Não vai dar certo. Ah, que o amor vence tudo. Não vence, não. Não vence, não. Não vem com... E a gente tem que ressignificar o que é amor, né, gente? Porque esse negócio de amor, a gente coloca qualquer sentimentozinho amor. Não, a gente está conversando hoje que, né, uma descarga de dopamina no organismo é sexo. É sexo, não é? Amor já não é sexo. Amor é uma coisa mais tranquila, que você não fica sem pagar as contas, você não fica pendurado no telefone, vendo de hora em hora status, que você não dorme, que você não come. Isso não é amor.
tá? Então a gente precisa separar esse tipo de conexão que faz o seu sangue ferver, você pega fogo, sai fumaça. Isso aí é sexo, é pegação, é tesão, mas não é amor, gente. Amor não leva para UTI, amor não, amor não deixa louco, piradão, tá? Então essa conversa é uma conversa difícil para os conservadores, né? Mas, né? Deus coloca as pessoas certas nos lugares certos, vocês querendo ou não, tá? Então é isso, uma conversa muito produtiva. Vocês entrem aí 2025 com uma nova perspectiva de mundo, né? Com uma visão diferente. Aquariana não, da nova era, né? New Age aí, para vocês aí pensarem. Então, pensarem que quem é de sol tem que ser sol, quem é de lua, e tá tudo certo. Se você só pensa o dia inteiro em ter uma mulher, um homem, uma mulher aí, é que você não tem objetivo nenhum de vida, e ponto. E ponto. E não adianta discutir comigo, que é verdade. Porque quem está preocupado se o planeta vai ter um meteoro não está pensando em mulher, não é? Certo? Agora, né? Sabe que sexo é para extravasar aí. É isso, gente. Tá? A gente tem que crescer. Crescer, e crescer não é ficar pendurado em ninguém, não, porque tem alguém no mundo aí te chamando de narcisista também, né? Porque todo mundo é narcisista, então, né? Vocês estão vendo de onde nasce o narcisismo, né? De gente que não se entende. E é isso, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês, se cuidem, tenham uma ótima virada, deixa o like, comentem no vídeo, se inscrevam no canal. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.